Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Eu, numas férias dessas, estava no aeroporto e comprei um livro de uma autora chamada Ruth Manos. Eu não a conhecia e ela escreve muito bem, e o nome do livro é Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. E em determinado momento do livro, ela tem um capítulo em que ela fala a menina que eu nunca fui. E me chamou a atenção que ela disse assim, olha, na sala do quinto C tinha uma menina com aquele estojo imenso, desdobrável, e uma mochila de carrinho fantástica. Tinha uma outra, linda, de quem todos os meninos gostavam e que andava balançando os cabelos como quem dizia, eu sei, eu não era nenhuma delas, mas como eu queria ser. Na sexta A tinha uma que já falava inglês fluentemente, tinha morado em Liverpool dos 7 aos 11 anos e fazia as lições de inglês como se fossem brincadeiras. Havia outra menina que sabia de cor aquela música do Timão e do Pumba, na qual eles falam coisas muito rápido. Eu não sabia fazer nenhuma coisa nem outra, tentava aprender com um certo custo. Na sala de aula da sétima A tinha uma menina muito bonita, magrinha, de olhos claros, que se sentava à esquerda na frente e anotava tudo muito rápido. Tinha uma bonitona que se sentava bem no meio, com cabelos longos, cachos nas pontas e já tinha peitos imensos na altura do queixo. E eu não era nenhuma delas, mas bem que eu queria ser. E ela vai, o artigo todo, contando que pela vida fora ela encontrou pessoas que tinham coisas maravilhosas e ela não tinha nada daquilo, e como ela gostaria de ser aquelas pessoas. E eu me lembrei disso porque eu, gravando essas meditações, essas reflexões pastorais, muitas vezes eu tenho que gravá-las 2, 3, 4 vezes. A última vez que eu gravei, eu errei 3, 4 vezes, e na vez que eu acertei tudo, em vez de ter colocado o celular para vídeo, coloquei para foto. Finalmente falei aquilo que eu levei ao ar, e sabe o que aconteceu? Esqueci a data. Eu falei, deixa pra lá, já gravei 4, 5 vezes, vai assim mesmo. Eu gostaria muito de ser aqueles pastores que ligam a gravação e falam tudo certinho, sem nenhum tropeço na palavra, que falavam bonito e falam com a entonação certa e não esquecem de conjugar os verbos tudo direitinho, sem cortar alguma coisa. Não tropeçam nos S's muitas vezes, e eu fico pensando, como foi que eu não falei o S desse plural? Eu não sou assim. Eu me lembro de pessoas que fazem perguntas para mim, e me perguntam sobre tricotomia, e eu fico pensando, levo um tempão para responder e respondo a pessoa. E sabe de uma coisa? Quando eu chego em casa, eu olho e falo assim, caramba, eu podia ter dito isso. Eu sou maravilhoso 2 horas depois de que me fazem uma pergunta. Como eu gostaria de ser como aqueles que sabem responder na hora e na lata e bem respondido. Eu não sou assim. Eu me lembrei que na minha adolescência, eu tinha uma vergonha muito grande dos meus dentes. Eu tinha os dentes amarelados porque durante a minha infância eu tomei muito tetraciclina, e descobriram depois que um dos efeitos era amarelar os dentes. E como eu gostaria de ter dentes brancos, e eu não tinha. Mas um dia eu li um artigo que eu não sei onde, que mudou a minha vida. Era a história de um rapaz que nasceu com muita deformidade física e cresceu numa igreja, e apesar de ser feíssimo, apesar de ser uma pessoa repugnante quando as pessoas olhavam, tinha uma personalidade incrível dentro dela. E a igreja o colocou como motorista da van da igreja.
E ele conseguia dirigir, tinha habilitação para dirigir e se tornou uma bênção. Uma vez ele foi levar os jovens para um acampamento, levou-os para o acampamento, e quando chegou no acampamento ficou tão animado e chegou para o diretor do acampamento e falou assim: tem uma vaga para mim? E quando o diretor olhou para ele, olhou para o aspecto dele, achou que ele ia ser alvo de bullying, achou que não ia dar certo, e foi muito sincero: olha, vaga tem, mas você não acha que esses jovens podem brincar muito com você e você se sentir mal aqui? Ele disse: isso é problema dele, se tiver uma vaga e o senhor me deixar eu participar desse acampamento, eu quero participar. E exatamente, ele começou a participar do acampamento. Era feio, era uma pessoa com um aspecto físico horrível, e as pessoas aos poucos foram encontrando nele, por dentro daquela aparência, uma pessoa extraordinária. Um dia ele levou um aparelho de barbear e estava bem de manhã, o pessoal estava tomando banho, ele queria se barbear e foi querer colocar na ficha o aparelho, na tomada o aparelho, e está lá tentando colocar o aparelho, e as pessoas ficaram assim imobilizadas, não sabiam se o ajudavam, se o acudiam, ou ele ia ficar ressentido com aquilo, e deixaram. Ele levou mais de 1 minuto para tentar acertar. Quando ele acertou a tomada, ele disse assim: o meu nome é habilidade. E todo mundo começou a rir. E todo mundo descobriu que por detrás daquela aparência aparentemente repugnante estava uma pessoa extraordinária. No final daquele acampamento, as pessoas estavam dando testemunho, os jovens estavam falando de como foi uma bênção naquele acampamento, e ele pediu ao diretor para dar o testemunho. O diretor ficou tenso, falou: será que vale a pena? Ele disse: eu queria dar. E ele então foi subir ao tablado para dar o seu testemunho, e demorou tanto, e foi tão difícil levá-lo para lá, e quando ele chegou lá, todo mundo se calou, centenas de jovens se calaram, e ele pegou o microfone e ele disse para aqueles jovens: pela graça de Deus sou o que sou. E quando ele falou aquilo, esse versículo bíblico, houve um quebrantamento naquele acampamento, e aquela foi a mensagem mais importante que os jovens ouviram. Eu descobri isso porque logo depois, na minha classe de jovens, o pessoal fez um culto e falaram: quem vai pregar é o Renato. Eu falei: eu vou pregar nada. Não, é o Renato que vai pregar. Eu nunca tinha pregado na vida, jovem, com um dia na igreja, outro dia meio desinteressado das coisas de Deus. Não, o Renato vai pregar. Quem é a favor? Levante a mão. Todo mundo levantou. Eu falei: não vou pregar. Não, não há problema. Há 2 meses para esse culto que nós vamos fazer. E eu disse que não, e o pessoal me persuadiu a pregar. E aí eu comecei a preparar um sermão com a limitação que eu tinha, e fui convencido a pregar, e nós fomos pregar na casa de o pai de uma senhora da igreja que estava há muito tempo doente. Ele não era crente, e foi a nossa classe toda aquele culto, e chegou lá, eu preguei. Eu me lembro que o primeiro sermão que eu preguei em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão. E eu preguei muito inseguro, muito trêmulo, e fiz um apelo, e aquele homem entregou a vida a Cristo. E logo depois, na semana seguinte, aquele homem faleceu. E Deus falou aqui no meu coração: seus dentes são amarelos, mas eu posso usar a sua boca para glorificar o meu nome. E aquilo mudou a minha vida. Agora eu leio o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está narrando a ressurreição de Jesus Cristo.
e fala que Jesus apareceu e ressuscitou. Durante 40 dias apareceu a tanta gente, depois apareceu a Tiago, apareceu a Pedro, e ele diz, e por fim, por último, apareceu a mim, o pior de todos os pecadores. E em 1 Coríntios 15, ele diz exatamente assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Talvez você conheça pessoas que saibam falar melhor do que você. Talvez você conheça pessoas muito mais atraentes do que você. Talvez haja pessoas que tenham um potencial muito maior que o seu. Talvez você não tenha os olhos verdes que você gostaria de ter. Talvez você não teve os estudos que você gostaria de ter tido. Talvez você não tenha o emprego que você tem, não more na casa que você gostaria de morar, não teve as oportunidades que muita gente tem, mas pela graça de Deus você é quem você é e você tem valor, e Deus ama você, e Deus pode usar você da maneira que Ele quer para a glória dEle. Nessa manhã chuvosa de sexta-feira, eu queria que Deus imprimisse no seu coração essa grande certeza, a certeza de que Deus o fez assim, Deus a fez assim, e Deus ama você, e você é o que é pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pelo teu grande amor. E muito obrigado, porque o Senhor não joga a gente no lixo. Às vezes a gente não sabe falar bonito, a gente não canta bem, a gente não é afinado, a gente nem mesmo teve a formação educacional que nós gostaríamos de ter. Ó Deus, nós temos lacunas em várias áreas, mas pela tua graça somos o que somos. E o Senhor pode pegar a nossa vida e transformá-la em bênção. Nós queremos que seja assim. Oramos, ó Deus, para que, se há no nosso coração qualquer sentimento de frustração por não termos e não sermos alguma coisa, que o teu Espírito, nessa manhã, vá falando ao nosso coração, que o Senhor é gracioso e nos fez como nós somos, e pela graça de Deus, somos o que somos. Louvado seja o Senhor. Que você tenha um ótimo dia.